Sejam todos bem-vindos a mais uma receita deliciosa aqui com o chefe Bruno Manso. Vou falar agora de algo que eu amo, algo que eu estudei, algo que eu tenho intimidade, algo que eu gosto de fazer, que é pizza. Tá bom? Então, o que nós vamos usar aqui? Ó? Farinha de trigo, nós vamos usar fermento biológico fresco, nós vamos usar um pouco de açúcar, nós vamos usar sal e azeite, tá bom? Só, e água, obviamente, né? Água. Ingredientes simples, tá? Ingredientes como se fosse um pão simples, pão de água, né? Tá? Por quê? Porque eu quero crocância nessa massa de pizza, tá? Então nós vamos começar misturando, como sempre falo aqui, eu vou fazer na máquina, tá? Aqui nós temos a batedeira que nos ajuda, tá bom? Tá bom? Então vamos começar entrando com os ingredientes secos. Farinha. Então, ó, farinha de trigo, eu vou entrar com o açúcar, tá? Esse açúcar, aí você vai falar assim, mas você disse que o açúcar, ele deixa a massa macia. No caso aqui, a quantidade de açúcar que eu tô pondo é muito mais para ela dar uma coloração na massa do que para dar maciez, tá? O que eu digo com coloração? Quando a gente vai levá-la para o forno, esse açúcar, ele tem uma reação que ele vai ficar um moreninho, tá bom? Então é muito mais para essa cor do que propriamente para maciez, tá bom? Então açúcar, eu vou adicionar a água, pouco da água, tá? Eu sempre digo que a água é assim, para a gente medir, ela não pode ficar nem muito seca, nem muito úmida, tá? Então a gente costuma hidratar aqui no Brasil entre 40% a 50% de hidratação. Como eu estou usando aqui 500 gramas de farinha, eu vou usar mais ou menos 250 gramas de água, tá? Uma outra coisa que eu também já repeti bastante aqui, o azeite e o sal eu vou colocar por último para que ela tenha uma hidratação correta, tá? E que o sal não agrida o fermento biológico seco que eu tô pondo aqui agora, tá bom? Então, ingredientes secos aqui na batedeira, no bol da batedeira, hora da gente bater, tá? Vou colocar aqui uma quantidade de água razoável, tá? E vamos para a batedeira. Certo? Então a gente vai aos poucos. Quando a gente perceber que a massa absorveu a água, hora de colocar o azeite e o sal, tá bom? Vamos lá. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como que tá a massa depois que ela passou pelo processo de hidrólise, ou seja, a hidratação dela, tá bom? Então, ó, ela não está sovada, mas ela já está umedecida, tá? Ó, ela tá dura, ela tá longe de estar pronta, tá? A farinha já absorveu a água, tá? Então agora que ele tá aqui, eu posso entrar com o azeite, com o sal, por quê? Porque ele já não vai mais atrapalhar na absorção. Se eu entrar com a parte, com o azeite, com a manteiga, com a gordura antes, ele atrapalha, tá? Ele dificulta a absorção da água pela massa, tá bom? Então aqui já tá ótimo, tá? Primeiro passo, primeiro processo já tá pronto, tá? Agora o restante é a parte da sova, tá bom? Da mistura propriamente dita dos ingredientes. Então eu vou usar o azeite, tá bom? Não se preocupe que a descrição tá aí. E o sal, tá bom? Tá aqui. E bora sovar mais um pouco, tá? Deixa que a máquina faz esse papel. Aí chega uma hora, pessoal, que ele já absorve todos os ingredientes, ele para de arrastar e já amassa, tá bom? Que é essa hora, ó, ele já começou a amassar. Então, ó, vamos ver aqui, massa, ele já tá, ó, macia, tá? Ó, tá? Ó, não está mais grudando na mão, tá? Ou seja,
a hidratação tá correta, tá? Não passou. A massa está lisa, tá? Ó, bem lisa, tá bom? Então, são indícios de que a massa esteja boa já, tá? Deixa eu ver aqui, vamos fazer um teste aqui do ponto de véu da máquina, da massa, ó. Tá? Vamos lá, ó. Tá? Ó, ele esticou aqui, tá? Ficou transparente, dá para ver a luz. Se eu puser ela contra a luz, dá para ver a sombra do meu dedo aqui por trás da massa, tá? Sem que ela quebre, ou seja, ela está no ponto correto, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Ela precisa passar por um crescimento essa massa. Então, eu vou pegar aqui uma balança para a gente ver quantas gramas que nós vamos fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer umas bolas de 200 gramas, tá? Que vai ser um disco nosso, tá? Então, ó, eu vou fazer uma bola de 200 gramas, tá aqui. 189, 195, 200, tá? Então, uma pizza do tamanho que você quer. Embora lá tenha essa pizza ao talho, tá? Aqui a gente serve a pizza redonda, tá certo? Porque a pizza ao talho, ela é quadrada e corta do tamanho que quiser. Tirando isso, a pizza é redonda. Concorda comigo? Isso é uma convenção. Eu concordo, você também concorda. Pizza redonda. Porém, a gente começa com a primeira dificuldade. Deixar a pizza redonda pode ser um pouco mais difícil do que se parece, tá bom? Então, eu sempre digo para os meus alunos que o começo de uma pizza redonda é uma bola redonda, tá? Parece que você fala assim, mas você está ficando louco. Não, tem gente que vai bolear a massa que não deixa ela redonda, deixa ela meio redonda e um bico. Se ela crescer com esse bico, é muito, muito, muito difícil você tirar esse bico no momento de abrir, tá? Sempre bola redonda. Quanto mais, essa é uma dica de um profissional que já trabalhou demais com pizza. Sempre bola redonda, tá bom? Quanto mais redonda tiver a bola, mais chance da nossa pizza ser redonda. Eu não sei abrir a pizza, posso pegar uma bola redondinha e deixar ela bicuda? Pode, tá? Só que a chance de você deixar ela redondinha, a massa redonda partindo de uma bola redonda é muito maior, tá? Então, deixei aqui, boleei ela, tá bom? Aqui embaixo eu dou uma fechadinha, tá? E massas redondas, tá bom? Para que ela cresça, eu preciso de um pano, de preferência um pano úmido, tá? Então eu vou jogar um pouco de água aqui, tá? E vou cobrir com um pano, tá? E aqui nesse pano eu ainda vou jogar mais um pouco de água aqui. O interessante seria que esse pano tivesse úmido, torcido, tá bom? Mas assim já é o suficiente, tá? Porque mesmo a gente cobrindo, o pano absorve a umidade da massa, tá? Então vamos deixar ela aqui. A hora que ela tiver crescida, a gente mostra como que a gente vai abrir e vamos proceder à confecção da nossa pizza, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Lembra da nossa massa de pizza que ficou fermentando aqui, com o pano úmido, tá? Vamos lá, 1, 2 e... Tchananã. Cresceu bastante, hein? Tá? Eu vou deixar ela aqui e nós temos aqui 5 bolas de massa e a gente vai fazer... Nós vamos fazer 5 pizzas diferentes. Vamos abrir de algumas maneiras diferentes aqui, tá bom? Então, com muito cuidado eu venho, pego a massa aqui. Lembra que eu falei que para pizza ser redonda, a massa tem que ser redonda? Então, vamos começar com ela aqui, tá? Ela tá redondinha aqui. Vocês estão vendo que ela tá uma bolinha alta.
Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que achatá-la, tá? Então eu vou achatar para tirar um pouco do ar dela, mas eu vou achatando, pessoal, mantendo o formato redondo dela, tá? Ó, eu tô achatando, tá? E tô mantendo o formato, tá? Pessoal, uma pizza, se eu for abrir ela com o rolo, tá? Que é a primeira maneira que a gente vai abrir, eu vou abrir ela com o rolo. Então o que eu vou fazer? Aqui ela tem a espessura igual no disco todo, tá? Então eu vou usar o rolo, mas prestem atenção, eu não posso matar a borda. O que é matar a borda? Se eu for abrir ela aqui, hora que chegar no final do disco, eu continuar apertando, eu vou fazer assim, ó. Eu vou diminuir essa borda, então eu vou matar a borda. Ela tem uma espessura, só que eu vou apertar, ela vai diminuir no zero aqui. Eu matei a borda, ou seja, eu não vou ter mais massa suficiente ali para que ela forme uma borda bonita. Então, para isso, eu venho com o rolo, posiciono ela depois da borda aqui, tá? Ó, aqui, mais ou menos, e venho abrindo ela até aqui. Eu não termino de apertar ela aqui, porque senão eu vou achatar a borda e não é isso que eu quero. Então, ó, eu abro ela até aqui. Percebam, pessoal, que de redondo ela se transformou num oval, tá bom? Ó, só que aqui, se eu virar ela para cá, aqui ainda tem muita massa, aqui muita massa. O que eu vou fazer? A mesma coisa, só que vou até o final. Tá? Então de oval ficou redondo, agora eu vou de novo, ele fica oval de novo, eu viro ela e redondo de novo, mas sem matar a borda, tá bom? Então, ó, percebam que eu estou esticando a massa mas mantendo a mesma espessura na massa toda, tá bom? Ó, como eu vou fazer um disco de 20 centímetros, para mim aqui ela já está de bom tamanho. Eu posso agora aqui, ó, com a mão mesmo, dar uma esticadinha nela aqui, ó, tá? Ó, tá? Mas o disco já está pronto, tá bom? A primeira pizza que a gente vai fazer, a gente não fez borda, não fez nada. A gente só vai colocar ela aqui e detalhe, aonde eu for colocar o recheio, a massa não vai crescer. Então, eu vou dar uma pré-assada aqui e quando eu for colocar o recheio, aonde não tem peso, a massa vai assar mais, tá bom? Então, para que isso aconteça, se eu for pôr ela desta maneira dentro do forno, o calor vai gerar alguns vapores e ele vai crescer. Eu vou fazer alguns furos, tá bom? Ó. Detalhe, eu não vou furar a borda, eu só vou furar o centro da massa. Para quê? Para que ele não infle, tá? Então, ó, tá certo? Pronto, bastou isso daqui, tá? Então, eu vou pôr lá, ele vai pré-assar, depois eu vou tirar e vou rechear, tudo bem? Então, essa é a primeira maneira da gente abrir a massa, tá bom? Segunda maneira, pessoal. Eu vou pegar a mesma bola, ó, enfarinhar ela aqui, manter ela redonda. Lembra que eu vou tirando o ar dela e mantendo ela redonda. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? Vou abrir, porém eu vou querer que ela fique com uma bordinha, tá? Então, ó, eu venho, abro ela oval, sem matar a borda, viro, abro de novo, tá? Ó. Viro, abro de novo, tá? Ó. Beleza. Que eu vou fazer? Vou terminar a abertura dessa massa com a mão, ó. Eu estico ela. Olha que maciez que tá essa massa, ó. Tá? Eu venho abrindo ela aqui. Vocês podem ver que ela vai esticando, esticando, esticando. Ó, ó. Ficou bem maior, certo?
Só que o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer uma borda falsa aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobradinha nessa borda aqui. Então, ó, pus o dedo aqui, cobri, apertei. Vim aqui, cobri de novo. E aí eu venho vindo, ó. Ó, eu vou torcendo ela, ó. Tá? E vou continuando, ó. Torço, 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 ó. Tá vendo? Vamos bem devagar para que vocês aprendam, ó. Dobrei ela para dentro, ó. Dobrei, ó. Dobrei, dobrei. Tá bom? Ó. Temos a mesma borda aqui, só que uma borda falsa, tá? Por quê? Aqui ele vai ter mais massa na borda e vai ficar legal, tá? Vou pegar aqui. Põe aqui no forno. Ó, mesma coisa, eu vou colocar ele aqui, ó, dobrei. Ó. Eu posso dar uma esticada nele aqui, ó, ó. Tá? Ó. Redondinho. Vim com o garfo. Mais uma vez, ó. Bom, vou deixar aqui de lado para que eu ponha no forno tudo junto, tá? Vou tirar daqui de cima do forno, porque senão ele vai inchando. Aí você vai falar, pô, mas você furou a massa, quando você colocar o molho vai vazar? Não, porque quando ele for assar, ele cresce e fecha esse buraco, tá bom? Então não vai vazar. Ó. Agora eu vou deixar propositalmente mais massa na borda. Não vai ser borda falsa, não vai ser nada. Eu vou deixar propositalmente mais massa na borda. Então o que que eu faço? Eu aperto novamente aqui para tirar o ar da massa, só que eu aperto mais no centro aqui, ó, no centro, e vou deixando mais massa aqui na borda. Nesse momento eu posso delimitar até onde eu vou abrir. Então eu quero que a borda da pizza fique com bastante massa. Então, ó, eu delimito que essa parte aqui de fora eu não vou abrir. Eu vou deixar ela aqui, ó, esse mais massa aqui, ó. Então eu vou deixar aqui. Perceba que eu mesmo delimitei aqui, ó. Eu deixei essa parte aqui, onde eu vou querer mais massa aqui. Ah, e aqui? Aqui eu venho com a mão e venho abrindo. Só que eu não aperto a borda, tá? Venho aqui, ó. E aí aqui, com a mão, aí vocês vão falar, pô, mas eu não consigo fazer isso na minha casa. Calma que é treino, tá? Então, ó, abri aqui e, ó, perceba que eu vou colocar a mão aqui e vou abrir só o centro da massa, ó, ó. Uma mão eu seguro, a outra eu abro, ó, ó. Tá vendo? Ou seja, a borda da pizza está com mais massa do que o centro da pizza, tá bom? Ó, tá? Posso vir aqui, tentar abrir com a mão. Agora que a pessoa costumava jogar a massa para cima, tá? Eu não vou jogar porque não precisa, que a massa tá muito pequena. Então, ó, veja que a borda tem mais massa do que a região central. Particularmente eu prefiro assim. As pessoas na pizzaria, ela tira a borda e deixa, né? Eu, como sou apaixonado por massa, eu aprecio a borda. Agora, obviamente que tem pizzaria e pizzaria. Às vezes a massa da pizza é muito ruim, a pessoa deixa de fora mesmo, tá? Então, ó, terceira maneira da gente abrir, tá? Vou pegar aqui, ó, e vamos lá. Bom? Por aqui. Ó. Vou tirar o ar da massa, conforme a gente já fez nas outras vezes, ó. Tiro o ar, mas deixando sempre, sempre, sempre ela redonda. Esse é o segredo da pizza bonita, tá bom? Ó. Então, pessoal, esse aqui eu vou fazer com uma borda recheada. Então, não preciso me preocupar com a massa aqui da borda, tá? Eu vou simplesmente abrir
tá? Eu vou ter que abrir ela maior, tá? Porque eu vou colocar um catupiry na borda, tá? Então o que que eu venho aqui, ó? Eu prefiro abrir assim com a mão, porque eu estico ela mais fácil, tá? Agora, se você quiser ir com o rolo, à vontade, tá? Ó, eu venho aqui, eu passo só o rolo no final para alisar ela, tá? Então, ó, beleza? Aí você vai falar, mas tá bicudo, mas a hora que eu fechar, ele fica redondinho. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa bisnaga aqui, que tem um catupiry, e vou vir aqui, ó, e aqui, ó. Ó. Tá certo? Só isso basta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fechar aqui, ó. Eu venho e aperto ele aqui, ó. Eu tenho que apertar bem essa parte aqui. Por quê? Porque quando a massa começa a crescer, ela geralmente ela desprende esse daqui. Então tem que apertar bem aqui, ó. Quer ver? Tá? Ó, venho apertando e venho dando o formato de novo para ele redondo, ó. 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 Tá? Beleza? Ó. Vou dar mais uma farinha aqui. Continuar com o formato redondo dele, ó. Tá? Ó. Apertei bem. O catupiry vai ficar na borda, tá bom? Redondinho. Vamos lá. Ó, mais uma vez. Vamos colocar ele aqui. Tá bom? Essa aqui, pessoal, seria como se fosse uma pizza individual, tá? Ó, vou dar uma furadinha aqui. Mais um. Bom, queridos, a massa da pizza está aqui. Lembrando que eu tenho que pôr ela aqui para pré-assar. Não é até dourar, não é para assar, é para pré-assar. Então eu vou pôr aqui, dependendo da temperatura do forno, ela vai 2 minutos. Já é o suficiente para ela sair do estado cru para ir para o pré-assado. Então nós vamos pôr aqui para pré-assar, ficar sempre de olho, pessoal. Nunca bobeie com algum produto dentro do forno, tá? Fica sempre de olho, tá? Para que não passe, tá bom? Já mostro como é que vai ficar. Queridos, uma parte importantíssima do nosso molho, da nossa pizza é o molho, tá bom? Ó, o que eu vou fazer aqui? Bruno, professor Bruno, eu sou adepto da gente sentir o verdadeiro sabor do tomate, tá? Ou seja, eu quero só o tomate. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui tomate, eu não vou nem levar ao fogo esse molho, tá? Eu tenho aqui tomate, tá? Nada mais do que tomate, tá? Eu vou pegar um pouco de manjericão, mas eu vou pôr somente no final, depois que eu já tiver. Porque se eu for pôr o manjericão aqui e bater, eu corro o risco do meu molho ficar esverdeado. Então, eu vou deixar só no final para dar uma pulsada só. Eu vou colocar um pouco de azeite, tá? Ó, só tomate, azeite, tá bom? E uma pitada de sal. Você vai falar, mas o molho vai ficar sem sal? Vai. É para sentir o sabor do tomate. É a hora que você morde ela e fala, ai, tomate, tá? Eu não vou nem cozinhar esse molho, tá? Eu só vou bater. Então, uma pitadinha de sal. E vamos bater, tá? Ó, eu posso bater muito até ele virar um líquido, ou eu posso deixar ele meio pedaçudo. É isso que eu gosto. Rústico, tá bom? Então, ó, vou bater e vamos lá.
tá? Pronto, tá? Bem rústico aqui, ó, tá? Ele tá até meio grosso aqui, ó. E aí, então tem aqui azeite e molho batido, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar umas folhas de manjericão e vou dar só uma pulsada, porque eu quero que essas folhas fiquem meio que rasgadas, mas não sumam, tá bom? Porque isso aqui é o sabor, tá? Então, ó, pus aqui, vou voltar ele para cá e vou dar apenas uma pulsada aqui no nosso liquidificador, ó. 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 Só, tá bom? Por quê? Porque agora, ó, o manjericão, ele tá cortado, ele tá assim como se ele tivesse sido rasgado, tá? E não dissolvido, tá? Porque se eu for bater isso aqui para valer, o molho vai ficar verde, eu não quero. Eu quero essa rusticidade aqui mesmo, a hora que a gente morda assim, tá o manjericão e o puro tomate, tá bom? Olha aqui como é que ele tá, ó. 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 Olha ali. Os pedaços de manjericão. Tá bom? Ó. Vou pegar aqui. E vamos deixar esse restante do manjericão pra gente pôr na pizza, tá bom? Nosso primeiro recheio vai ser calzone, que a massa já tá aqui aberta, tá bom? Ó, a gente vai fazer um calzone de mussarela, presunto, cebola, tomate, tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, um pouco de azeite e vou pincelar essa massa aqui. Para quê? Ah, mas para que você vai fazer isso? Para que o molho de tomate ele não degrade a massa, ou seja, ele não encharque a massa, ele não deixe essa massa mais mole do que ela precisa, tá bom? Então eu dou uma impermeabilizada aqui com azeite, tá? E agora a gente já vai seguir com o nosso recheio, tá bom? Queridos, estamos aqui com todos os nossos ingredientes para a gente começar a confecção das nossas pizzas, tá? Essa aqui é a massa com a borda falsa, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer? A gente vai tentar fazer uma impermeabilização aqui nessa massa de pizza. Com o quê? Com azeite de oliva aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma pincelada nela aqui, tá? Presta atenção, não é muito, tá? É só eu dar uma impermeabilizada nela aqui, ó. Para quê? Para que a hora que eu entrar com o molho não encharcar essa massa, tá? Então, ó, eu vou aqui, ó. Por que eu não posso pôr muito? Porque senão ele amolece a massa, tá? É só assim, ó, tá? Agora eu já posso vir com o meu molho. Esse molho aqui é um molho de tomate fresco. Eu só bati o tomate com manjericão e uma pitada de sal. Então, o que a gente vai perceber nesse molho? Dulçor do tomate. O tomate é uma fruta, tá? Então, ele vai estar adocicado, levemente salgado e só, tá bom? Então, vá por mim. Faça desse jeito que vocês vão me agradecer depois, tá? Então, ó, simplesmente purê de tomate, tá? Ó. Ó, eu vou colocar até a bordinha aqui, tá? Lembra que aqui eu fiz uma borda falsa, tá? Eu vou colocar aqui umas folhas de manjericão, tá bom? Ó, embora o nosso molho já tenha manjericão, eu vou colocar o manjericão aqui pra gente fazer uma tradicional marguerita aqui, ó. Tá? Vou colocar um queijo. Então, eu não vou carregar na mussarela aqui, até por questões, né, de tentar repetir aqui uma pizza italiana, tá bom? Aqui, como esses tomates estão maravilhosamente cortados, finíssimos, ó. Quanto mais fino tiver, além de ficar delicado,
tá? Ele fica mais saboroso também. Vou colocar só mais um pouquinho de queijo em cima de cada tomate, tá? Para que ele dê uma gratinadinha e tá pronto para ir pro forno. Vamos deixar ela aqui, pessoal. Essa é a nossa massa com a borda recheada, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou dar uma impermeabilizada aqui, tá bom? Ó, por que que eu gosto de pré-assar, pessoal, a massa? Porque, ó, aqui dá para eu manipular ela, ó. Ela não tá assada, mas eu consigo manipular, tá? Porque se ela tivesse sem assar, ela ia estar mole, tá? E não ia ficar redondinha, tá bom? Então, ó, passei ela aqui. Vamos vir com o nosso purê de tomate aqui, ó. E eu vou vir com esse molho até aqui, ó, tá? Lembrando, pessoal, que a pizza, por ela ser arrumada, ela tem que ter uma regularidade. Eu não posso pôr em um lugar molho e no outro não. Então tem que manter essa regularidade aqui, ó, tá? Colocar o presunto por baixo, tá bom, ó? Presuntinho por baixo, tá bom? Então vamos pôr pouco recheio. Vou colocar uma mussarela aqui, tá bom? Ó. Lembrando, pessoal, que vamos evitar que caia para fora. Por quê? Porque depois para tirar esse queijo que grudou aqui é um sacrifício, tá? Então, ó, vou pôr aqui. Aqui, o que eu vou pôr? Eu vou pôr rodelas de tomate também, só que aqui eu não vou pôr pouco não, vou pôr bastante tomate e vou pôr uma cebolinha aqui por cima, tá bom? Detalhe, quando a gente vai fazer pizza, pessoal, a cebola sempre por fora, sempre o último ingrediente, ela tem que ficar para fora. Por quê? Porque se eu coloco a cebola embaixo, cubro com tomate, a cebola não vai ficar bem assada e ela vai ficar forte. Quando a gente vai comer, vai falar, nossa, essa cebola está muito forte. Quando a gente põe ela para fora, ela perde o poder dela, ela assa, tá? Então ela fica melhor, tá? Então isso daqui é técnica de montagem. A cebola sempre para fora. Então o orégano sempre quando a pizza sair do forno, tudo bem? Então, ó, montamos a segunda pizza, tá aqui. Eu achei que aquela lá fosse a recheada. Essa é a recheada, tá bom? Aquela lá foi uma pizza que a gente deixou uma bordinha a mais, tá? Essa é a recheada. Mesma coisa, vamos dar uma impermeabilizada, ó. Tá? Nada muito exagerado, só para que o molho não encharque a nossa massa, tá? Ó. E eu venho com um molho até aqui assim, ó. Pessoal, aqui caberia o quê? Quais recheios? Frango, calabresa, palmito, escarola, couve-flor, não, brócolis, tá bom? Infinidade. Molho de tomate. Vamos colocar um presuntinho, ó. Tomatinho. Mussarela. Vou pôr cebola. E azeitona, tá bom? Ó, essa daqui, hora que sair do forno, a gente põe um orégano, tá bom? Vamos fazer o nosso calzone? Ó, aqui tá a massa do nosso calzone, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transferir ela aqui para nossa bancada, tá? Ó. Ó, o calzone, ele é fechado, então eu impermeabilizei metade da massa aqui, vou colocar um purê de tomate aqui, tá? Na metade da pizza. Vou colocar esse restante desse manjericão aqui. Vou colocar uma mussarelinha aqui, tá? Ó.
pôr esse presuntinho que tá aqui, ó, tá? Vamos terminar com ele. A gente sempre fala que o calzone a gente deixa por último, porque aí a gente finaliza com todos os ingredientes aqui que sobraram, tá? Ó. Vou colocar o restante dele aqui, ó. Ó. Bom? Como ele vai fechado, não tem problema de queimar o orégano, então eu vou pôr um pouco de orégano aqui, mesmo porque não dá para pôr depois, tá bom? Vou colocar umas rodelinhas de tomate aqui. E agora a hora de fechar. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa parte da massa aqui para aqui, tá? E eu vou fazer uma costura nessa massa com a mão. Então eu vou fazer aquela dobradura aqui, ó. Lembra de uma bordinha que eu fiz falsa aqui, ó? Eu venho dobrando ele aqui, ó, tá? Vou fazer uma costurinha nele aqui, ó. Tá? E aí eu ajeito ele aqui, é como se fosse um pastelzão, tá bom? Ó, deixa ele bem bonitão aqui para que ele não abra, tá? Vou colocar ele aqui. Tá? Aqui, pessoal, eu posso passar um azeitinho aqui, ó. E posso jogar um pouquinho de mussarela aqui para ele dar um charme aqui, ó. Dar uma gratinadinha aqui, ó. Tá? Só para ficar mais bonito, beleza? Tá bom? Hora que a gente sair do forno, orégano, tá bom? Vamos colocar tudo isso aí no forno e aí a gente mostra entrando no forno, tá bom? Pessoal, hora de pôr a pizza no forno. Calzone. Presunto, queijo, tomate. Peito de peru. Marguerita. Presunto e queijo. Quinta. Vai. Daqui a pouco a gente mostra essas maravilhas saindo do forno, tá bom? Já tá todo mundo aqui esperando, ó. Até mais. Então vamos lá, ó. Primeiro, dá uma olhada no calzone, tá? Ficou delicioso, tá bom? Ficou legal. Calzone, segunda pizza. Uau! Olha aqui, ó. O orégano vem agora, tá bom? Uau! Uma pizza mais arrumada, aonde a gente vai cortar em 4. Vamos lá. Essa aqui, pessoal, é uma pizza marguerita. Molho de tomate, manjericão, mussarela, rodelas de tomate, tá bom? É a nossa pizza de peito de peru, tá bom? Ó, vamos cortar e ver como é que vai ficar essa maravilha? Vamos lá? Queridos, dá só uma olhada como que eu estou cercado aqui, ó. Olha que bênção que é isso aqui, tá? Então nós temos aqui todos os sabores de pizza. O calzone eu já cortei, pessoal. Dá só uma olhada nele aqui, ó. Como é que ele tá, ó. Então o calzone como que funciona? Ele tem uma massa em cima, o recheio e uma massa embaixo, tá bom? Ele tá aqui. Aqui a nossa pizza marguerita, eu já tirei um pedaço daqui, ó. Ó, bom? Tá aqui também. Vou terminar de cortar ela aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Posso cortar em quantos pedaços eu quiser aqui. Talvez, se ele tivesse em 4 pedaços, também serviria. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um tamanho de uma pizza, o que eles chamam de brotinho, tá bom? Ou seja, você escolhe um sabor e vem o sabor, o que você quer, tá bom?
Olha aqui, ó. Nós temos aqui pizza marguerita, tá? Peito de peru. Nós temos aqui presunto e queijo. Nós temos essa daqui é de presunto também, presunto com tomate, cebola, azeitona, tá bom? Bom, olha aqui que maravilha. Será que tá bom? Vamos ver. Acompanhe comigo. Manjericão, molho de tomate, a massa. Ó, maravilha. Obrigado pela companhia de vocês. Gostou? Faz aí na sua casa. Beijo do gordo.